Um charlatão chamado Jesus Cristo. Veremos a seguir o porquê Jesus era considerado mentiroso e falso profeta pelo Império Romano. Por que Jesus foi levado à morte? A morte de Jesus Cristo não foi um acontecimento isolado, mas o desfecho de uma série de fatores religiosos, políticos e sociais que culminaram em sua crucificação. Para muitos da elite judaica e do Império Romano, ele era visto como uma ameaça à ordem estabelecida. Seu ensino desafiava as tradições religiosas, sua autoridade espiritual confrontava os líderes da época, e sua popularidade entre o povo incomodava aqueles que detinham o poder. Jesus, o suposto charlatão. Para os fariseus, escribas e sacerdotes do templo, Jesus não passava de um impostor, um charlatão que enganava o povo com sinais e milagres. Ele proclamava ter autoridade para perdoar pecados, curava enfermos, expulsava demônios e ensinava doutrinas que pareciam contrariar a lei de Moisés. Ao declarar-se o Filho de Deus, ele afrontava diretamente o sistema religioso judaico, que via essa afirmação como uma blasfêmia. Além disso, Jesus expunha a hipocrisia dos líderes religiosos, chamando-os de sepulcros caiados. Mateus 23, 27. E denunciando a corrupção dentro do templo, como na purificação do templo, quando expulsou os cambistas e comerciantes, que lucravam com o sacrifício de animais. Seu ensino promovia uma espiritualidade baseada no amor, misericórdia e arrependimento, enquanto os líderes da época se apegavam ao formalismo religioso e ao legalismo. A ameaça política ao Império Romano. Se para os líderes religiosos, Jesus era um blasfemo e um enganador, para as autoridades romanas ele representava uma ameaça política. Seu crescente número de seguidores e a aclamação pública, como ocorreu na entrada triunfal em Jerusalém, fizeram com que ele fosse visto como um possível agitador. Os romanos governavam a Judéia com mão de ferro, permitindo a prática religiosa judaica, desde que não houvesse distúrbios que pudessem ameaçar o domínio imperial. O título de Rei dos Judeus, que muitos atribuíam a Jesus, despertou suspeitas entre os romanos, especialmente em Pôncio Pilatos, governador da província. Os líderes judeus aproveitaram essa situação para pressionar Pilatos a condená-lo. Diante da ameaça de tumultos e da possibilidade de desagradar César, Pilatos lavou as mãos e cedeu à vontade da multidão, entregando Jesus para ser crucificado. O cumprimento de um propósito divino. Embora humanamente falando, Jesus tenha sido levado à morte por acusações de charlatanismo e insurreição, a perspectiva espiritual revela um significado muito mais profundo. Sua morte não foi o resultado do acaso ou apenas de um complô político-religioso, mas sim o cumprimento do plano redentor de Deus. A crucificação de Cristo foi o sacrifício perfeito para a salvação da humanidade. Como o próprio Jesus disse, ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. João 10 e 18. Portanto, Jesus não foi apenas um suposto charlatão injustamente condenado, mas o próprio Filho de Deus que, por amor, se entregou para redimir a humanidade do pecado. Sua morte não foi o fim, mas o caminho para a vitória definitiva sobre a morte, confirmada em sua ressurreição ao terceiro dia,